Pai, nós queremos te agradecer por este momento de adoração, onde o teu nome é exaltado, onde nós podemos glorificar o teu nome. Nós queremos te pedir, ó Deus, que nós vamos ouvir neste momento a tua palavra. E por isso, então, Senhor, pedimos a instrumentalidade do teu Santo Espírito sobre nossas vidas e clamamos, ó Deus, que venha o teu reino. Também queremos colocar a vida das nossas crianças que neste momento vão descer e ter um tempo de aprendizado da tua palavra na linguagem delas, para que elas conheçam desde cedo o teu evangelho, Senhor. Nos ajuda neste momento com a ação do teu Santo Espírito. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. As crianças estão lá com a tia Cá. Se você está por aqui, criança, pode já ir com a tia Cá para vocês terem o seu tempo ali de aprendizado. Muito bem, meus irmãos. Como vocês sabem, nós estamos estudando o texto de Gálatas aqui. Uma das cartas, talvez, muitas vezes, quando nós falamos de Paulo, a primeira coisa que nos vem à mente é Romanos. Nós achamos, poxa, né? Paulo escreveu Romanos, né? Nunca em nenhum outro livro das Sagradas Escrituras tem tanto comentário quanto Romanos. Romanos é o livro que mais tem comentários bíblicos. Não sei se você sabe disso, mas é uma verdade. Romanos é o livro que mais se comenta, né? Ou se escreve sobre. No entanto, a carta aos Gálatas, na minha percepção, e não só na minha, né, de outros bons teólogos, como por exemplo, N.T. Wright, a gente olha para a carta aos Gálatas e a gente percebe talvez a obra-prima do apóstolo Paulo não esteja em Romanos, né, mas esteja em Gálatas, porque Gálatas é a delimitação do que é o evangelho na prática. Não que Romanos não tenha a sua importância, pelo contrário, toda a Sagrada Escritura ela é inspirada por Deus e por isso ela é uma obra-prima. Mas se você perguntasse para mim o que eu escolheria provavelmente a carta aos Gálatas. E por que eu escolheria a carta aos Gálatas? Por uma questão simples. Diante de uma espiritualidade tão diversificada na nossa sociedade, Gálatas traz respostas consistentes. Essa é uma verdade. Por exemplo, nós temos na sociedade brasileira várias faces de quem é Jesus. Se você vai a alguns lugares, Jesus será apresentado de maneira diferente. De maneira diferente. E às vezes o Jesus que vai ser apresentado a você não seja o Jesus que está nos evangelhos. E isso estava acontecendo na carta aos Gálatas. Muito bem, meu irmão. Então tá bom. Isso estava acontecendo aos Gálatas, nas igrejas da Galácia. O porquê? Porque nas igrejas da Galácia estava sendo apresentado um evangelho que não era o evangelho de Cristo Jesus. Isso estava acontecendo. Na verdade, eles queriam, as pessoas que estavam apresentando, segundo o próprio apóstolo Paulo, um outro evangelho, que não o evangelho de Cristo Jesus, um outro evangelho, eles queriam dar um plus a mais. E esse plus a mais no evangelho era a perspectiva muito mais humanista da fé do que uma perspectiva da graça de Deus. Como isso acontecia? Simples. O outro evangelho apresentado aos Gálatas, ele tinha a força humana como sua força motriz. Ele tinha a ação humana como sua primazia. E como eu digo isso para vocês? Porque você tinha a questão da lei, coisa que nós já estamos estudando. Então, o que estava acontecendo? Eles estavam dizendo o seguinte, olha, a graça de Cristo não é suficiente. O sacrifício de Cristo não é suficiente. Você precisa fazer algo a mais. Algo a mais. Então, você precisa voltar à lei. Você precisa voltar aos antigos ensinamentos do Antigo Testamento, da antiga lei mosaica, para você conquistar uma espiritualidade mais
engajada. Uau! Tinha um aspecto até de piedade. O apóstolo Paulo vai falar isso em uma das suas cartas, né? Existem algumas religiões, algumas expressões de espiritualidade que têm o seu aspecto de piedade, mas que na verdade não são piedosas. Não são. E Paulo então está dando esse discernimento. Está falando, olha, toma cuidado, porque nem tudo que se fala de Jesus é de Jesus. E a gente tem uma falsa impressão, não é verdade? Algumas pessoas às vezes falam assim para mim, pastor, toma um pouco de cuidado para você não julgar as pessoas. Porque afinal de contas elas estão falando de Deus. Mas falar do Evangelho de maneira errada é ensinar o Evangelho de maneira errada. É uma afronta ao verdadeiro Evangelho. A gente precisa entender isso. Você falar algo de Deus, ou falar algo em nome de Deus, e não ser de Deus, é uma afronta ao Evangelho. Então é isso que nós estamos tratando nesses últimos tempos. Hoje pela manhã, nós trabalhamos uma questão muito complicada, que é a questão da justificação pela fé. Então Paulo, ele começa fazendo uma pergunta no capítulo 3 de Gálatas. Ele começa dizendo o seguinte, bom, como que a gente vive pelo Espírito? Como a gente vive pela fé? E aqui está uma das coisas mais importantes que talvez eu e você tenhamos dúvidas, né? Porque a fé é muito subjetiva. É muito subjetiva. Hoje pela manhã eu compartilhei, né? Uma das minhas frustrações é quando a gente deseja algo, e a gente se frustra com aquilo que nós estávamos desejando, buscando, pedindo, orando, e a coisa não acontece. A primeira coisa que a pessoa fala para você é que você não teve o quê? Fé o bastante. Mas daí você fala, mas eu fiz tudo o que eu podia. Eu fiz exatamente tudo o que eu podia para conseguir. Eu franzi os meus olhos, eu fechei os meus olhos, eu fiz orações todos os dias, eu tentei visualizar, eu tentei de alguma forma fazer aquilo que eu talvez ache que a fé seja. Mas não deu certo. Você se frustra. Porque a fé às vezes está nesse campo daquilo que não é tão objetivo. Por isso que nós gostamos de leis. Já percebeu? Por isso que nós gostamos de regras. Porque regras são objetivas. Faça isto, faça aquilo que vai dar o quê? Certo? Por isso que na nossa sociedade altamente pragmática, o coach é um negócio tão legal. Porque o cara vem assim e fala assim, 10 passos para você ser feliz. Quem não quer 10 passos para a felicidade? Ou só 10 passos para você ser feliz? Se existe esse segredo, por favor, me conte de fato e de verdade. E é uma das coisas que mais vem de livro na nossa sociedade. Então perceba, Paulo está falando sobre isso. Paulo está falando sobre essa fé que pode transformar as vidas. E a resposta de Paulo é que essa fé, como nós vimos hoje pela manhã, essa fé é um relacionamento constante com Deus. O que é ser justificado pela fé? O que é viver pela fé? Como que você é conduzido a ter fé? Nós percebemos que toda essa condução da nossa fé é uma dádiva de Deus. É Deus vindo ao encontro da humanidade o tempo todo. Basta você olhar para os evangelhos. Deus envia, e o texto mais famoso do evangelho de João é João 3,16. Você sabe João 3,16 de cor? Não frustre o coração do seu pastor. Né? Não frustre o coração do seu pastor. Você sabe João 3,16 de cor? Então fale aí. E Deus amou... Não pereça, mas tenha vida eterna. Você acabou de entrar pelas portas do paraíso. Pelo menos na perspectiva minha. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que entregou, que enviou. Quem? Jesus. Perceba que a fé é esse encontro, é Deus vindo ao nosso encontro. A fé não está no nosso coração. E por que a fé não está no nosso coração?
Paulo respondeu hoje pela manhã, quando nós fazíamos a reflexão. Então, se você não veio pela manhã, não se turbe o vosso coração, está gravado, está lá no nosso podcast, você pode ouvir mais tarde. Mas eu vou dar só uma prévia. A fé acontece porque existe esse encontro histórico de Deus, do Deus encarnado, do Cristo, nas nossas vidas. Deus envia o seu Filho a nós. Ele vem ao nosso encontro. E o Evangelho de João nos demonstra isso em todas as suas páginas. Não só no Evangelho de João, mas em todas as Sagradas Escrituras. Isso é visto. Deus vai ao encontro de quem? De Abrão, ou mais tarde, de Abraão. Ele vai ao encontro. Deus vai ao encontro de Moisés, Deus vai ao encontro dos patriarcas, Deus vai ao encontro do seu povo, porque a fé é despertada por um Deus gracioso que se encontra com o seu povo. Perceba, não tem nada a ver com a gente. E por que não tem nada a ver com a gente? Porque nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Por isso. Porque mortos nos delitos e pecados não tem vontade algum, porque essa é a ideia do morto. O morto está alienado. O morto está morto nos seus próprios desejos, e essa é a imagem que Paulo vai usar constantemente, que o morto está morto nos seus próprios desejos, que o morto está sendo dominado pelos seus próprios desejos. Paulo está construindo, então, em Gálatas capítulo 3, o que é a fé. Ele falou sobre viver no Espírito. Ele falou sobre esse encontro na fé, na perspectiva de Abraão. E agora ele fala na perspectiva da lei. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 3, a partir do verso de número 10. E diz o seguinte: já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste na prática, em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Isso, para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante o quê? Mediante a fé. Veja, então Paulo, num primeiro momento, ele fala sobre Abraão, o fundador da fé judaica, o fundador do judaísmo. E num segundo momento, Paulo então ele pega o segundo pilar do judaísmo. Qual é o segundo pilar do judaísmo? A lei. Se de um lado nós temos os patriarcas, e Abraão vai representar os patriarcas, tanto é verdade que quando você vê um bom judeu orando, ele vai orar ao Deus de o quê? A Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele ora aos deuses dos patriarcas. No entanto, ele tem um segundo pilar. O segundo pilar é a lei. Então Paulo agora, ele olha para aqueles que estão querendo voltar a um outro evangelho, que não é o evangelho da graça de Cristo Jesus, que não é o evangelho desse relacionamento vivo com Deus. E fala: bom, para aqui. Vamos falar um pouco sobre a lei. E quais são os princípios, então, que Paulo vai trabalhar com essa igreja? O primeiro é o seguinte: a lei não nos torna pecadores, mas revela o fato de que já somos pecadores. A lei não nos torna pecadores. Não é a lei que fala, o que te faz ser pecador ou não. A lei só revela quem você é. Quem você é. Então, veja, Paulo vai dizer isso nos versículos que nós lemos. Ele vai dizer: já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não existe, que não persiste na prática, em praticar todas as coisas escritas no livro da lei.
É evidente que diante de Deus, ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Perceba, a lei não é construída, não é alicerçada no quê? Na fé, no relacionamento. A lei, ela é alicerçada, ela é construída nas questões objetivas. Quem praticar, daí ele fala, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Por isso que Calvino ele vai dizer o seguinte: a lei foi dada a fim de tornar óbvias as transgressões conhecidas. A lei, ela só revela, ela só mostra o quanto o meu coração é pecador. Deixa eu te mostrar, ou deixa eu dar um exemplo lá de casa para você perceber isso, né? O meu filho mais velho, às vezes eu chego para o Arthur e falo: Arthur, você precisa obedecer o pai. Ok? Filhinho, você precisa obedecer o pai. Então você vai agora estudar. Quem nunca teve problema com o filho para estudar? É uma lástima, uma luta. Porque o filho sempre fala para você: eu já sei o quê? Eu já sei tudo, pai. Mas a nota nunca corresponde ao eu já sei tudo. Você percebeu? Existe um gap aqui entre a nota do filho e o eu já sei tudo, que ele pronuncia. No entanto, quando você fala: filho, olha, você precisa obedecer, vai e estuda. Você dá para ele o quê? Uma lei, uma norma, uma regra. E o que ele faz? O quê? Ele transgride a norma. Ele transgride a regra. Ele pensa: eu já sei tudo. Eu não preciso estudar. Pai, eu não vou estudar. Daí começa a discussão entre se deve ou não deve estudar. A norma que você criou só evidenciou o quê? A transgressão do coração dele. Só evidenciou a transgressão do coração dele. Isso acontece com qualquer coisa que nós façamos, com qualquer regra, porque nós adoramos fazer o quê? Furar a regra. Nós adoramos. Nós adoramos quebrar as regras. Nós temos um certo fetiche por isso. O nosso coração é um coração transgressor. E as leis revelam isso. Então, quando Paulo está trabalhando essa verdade, ele está falando sobre essa ideia de você ter o seu coração desvelado, revelado por essa lei. Então, veja, ele vai dizer, ó, maldito todo aquele que não persistir em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. E daí a pergunta é: qual lei? Porque para a gente, quando a gente fala de lei, está falando do que na sua cabeça? Dos 10 mandamentos. Mas mal sabe você que existem 613, eu ia diminuir um pouco aí, 613 mandamentos naquilo que nós chamamos na lei mosaica, na lei da Torá. 613 mandamentos. Pergunta: é leve você viver por 613 mandamentos? A gente não consegue decorar os 10, que é o resumo dos 613. Sabe os 10? Os 10 é o resumo, é a sinopse do quê? Dos 613. Você não sabia disso, né? Você achava que estava tudo certo. Por isso que Paulo está falando. Vocês querem voltar para isso? Vocês querem voltar para essa prisão? Vocês querem olhar para a lei dessa forma? A vida consegue ser leve, porque uma coisa que nós desejamos é uma vida leve. Não é verdade? Nosso coração almeja isso, leveza, liberdade. Mas veja, é isso mesmo que nós queremos? Ou nós queremos viver nessas regras? Nessas leis?
Deixa eu te colocar uma coisa. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, vai dizer o seguinte: tudo me convém, mas nem tudo é o quê? Lícito. Tudo me convém, mas nem tudo edifica. Não é isso que está lá em 1 Coríntios? Paulo diz isso. Tudo me convém. O que ele está dizendo? Eu sou livre para fazer qualquer coisa. As regras antigas foram quebradas, as regras antigas foram rasgadas. Mas ele para. Tudo me convém, mas nem tudo me é lícito. Tudo me convém, daí ele coloca uma única questão. Tudo me convém, tudo me é lícito. Posso fazer todas as coisas, mas você não pode fazer aquilo que não edifica. Ao invés de 613 regras, o apóstolo Paulo Pince diz o seguinte: você precisa construir a sua vida a partir daquilo que edifica. Então, se você deseja construir a sua vida, você constrói a sua vida não baseadas em regras feitas por homens, mas você constrói a sua vida sobre aquilo que edifica. Pergunta: o que é aquilo que edifica? Vamos, gente, não me decepcione, não me decepcione. O que é aquilo que edifica? Aquilo que agrada a Deus. O pessoal da frente aqui está mais participativo do que o pessoal de trás. O pessoal da frente aqui está mais empolgadinho. Vamos lá. Aquilo que agrada a Deus. Mas aquilo que agrada a Deus é subjetivo. O que agrada a Deus? O que agrada a Deus? Oi? Nossa fé agrada a Deus. Louvor agrada a Deus. O que agrada a Deus? Obediência agrada a Deus. O que agrada a Deus? O quê? Boas obras agradam a Deus. O que agrada a Deus? Nós poderíamos ficar chutando aqui uma infinidade de coisas que agradam a Deus. O que de fato agrada a Deus? Sede santos, porque eu sou santo. Agora para o seu coração. O que significa ser santo? O que significa ser santo? Uma pessoa perfeita. Uma pessoa perfeita é santa? Hã? Porque uma pessoa que não faz coisas erradas. Quando você pensa em um santo, em quem você pensa? Eu não penso em mim. Se você pensa em você, você tem uma autoestima elevada. Em quem você pensa? Se você pensa em algo santo, em quem você pensa? Você pensa em Cristo, em Jesus, não é isso que você pensa? E o que Jesus fez? Jesus, ele fez a vontade do Pai. Jesus, ele diz no Evangelho de João: a minha comida e a minha bebida é fazer o quê? Fazer a vontade do meu Pai. Do que Jesus se alimenta? De cumprir a vontade de Deus. Para quê? Qual é a vontade de Deus para você? Porque isso te torna santo. Qual é a vontade de Deus para você? Eu sei, quando vem essa pergunta na sua cabeça, uma interrogação se faz. Porque a maioria das vezes nós não estamos pensando nessa realidade. Mas qual é a vontade de Deus para você? Se para Jesus, que é o nosso exemplo, que é o Deus encarnado, que é aquele que mesmo sendo Deus encarnado era totalmente homem, e ele então se torna o nosso exemplo de fé.
E sendo nosso exemplo, ele diz, olha, aquilo que é comida e bebida para mim, aquilo que é ordinário para mim, é fazer a vontade do meu Pai. E fazer a vontade do meu Pai me torna alguém separado. Alguém disse aí, santo, a ideia principal de santo é ser separado. Então, aquilo que me torna separado das outras pessoas é fazer a vontade de Deus. Pergunta, qual é a vontade de Deus para você? Nós precisamos voltar nos versículos anteriores. Porque a lógica de Paulo está desdobrando os seus textos. Qual é a vontade de Deus para Abraão? Que é o exemplo que Paulo usa. Ser bênção para o quê? Para todas as nações. Ser bênção para todas as nações, ser bênção para para as outras pessoas, significa que eu vou o quê? 1 Coríntios. Tudo aquilo que eu faço, edifica. Ser bênção significa edificar, construir. O que eu devo então fazer? Qual que é a minha regra? A minha regra, segundo Paulo, é edificar na vida das pessoas. É ser bênção. É ser agente de transformação. É não viver para mim mesmo. É não ter o meu coração envolto num egoísmo frenético. Porque na nossa sociedade, na nossa cultura, o meu é mais importante do que o nosso. Já percebeu? O meu é mais importante, são os meus gostos, as minhas vontades, os meus desejos, as minhas necessidades. E sempre que a gente está numa discussão, ou num problema, principalmente familiar, o que está em jogo é o meu. Não é nunca o nosso. Nunca é o nosso. Você provavelmente, em uma discussão com a sua esposa, você pisou no calo dela porque você não fez o quê? A vontade dela. Ah, rapaz, não faça a vontade da pessoa. O que isso acontece? Em alguns casos, a terceira guerra nuclear, mundial, um hecatombe. Por quê? Porque a sua vontade foi ferida. A sua vontade foi ferida. E quando a sua vontade é ferida, o seu eu se desfalece. Porque tudo é centrado em você. Paulo está redirecionando. Paulo está dizendo, olha, a gente precisa olhar então para os outros. A gente precisa ser bênção para os outros. Você é chamado, não para você mesmo, mas você é chamado para glorificar a Deus. E calma, como que glorifica a Deus? Glorifica a Deus fazendo a vontade de Deus. E como você faz a vontade de Deus? Amando a Deus sobre todas as coisas. Mas tá bom, mas como que você ama a Deus sobre todas as coisas? Você ama a Deus sobre todas as coisas, amando o seu próximo também como a ti mesmo. Porque o Evangelho, porque João, na sua primeira carta, vai dizer o seguinte: se você diz que você ama a Deus, que você quer ter um relacionamento vivo com Deus, que você quer ser um verdadeiro adorador, mas você não ama o seu próximo, você é o quê? Mentiroso. Por quê? Porque para João, para Jesus, para Paulo, fazer a vontade de Deus, glorificar a Deus, ser santo, edificar a vida, é viver em comunidade. E não é fazer as minhas vontades, não é fazer os meus desejos, mas é fazer o quê? A vontade daquele que me enviou. A vontade de Deus para Cristo era qual? Qual, gente? Qual a vontade de Deus para Cristo? Morrer. Por quem? Morrer por quem? Por nós.
pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Não é um evangelho outro-centrado? Não é um evangelho autocentrado? Porque o evangelho que nós vemos por aí, esse outro evangelho pregado nas igrejas por aí, é um evangelho autocentrado, aonde você busca a sua bênção, aonde você busca os seus desejos, aonde você busca a reconciliação consigo mesmo. Mas o evangelho de Jesus está olhando sempre para fora. Está olhando sempre para o outro. Não é estranho a gente sempre olhar para a gente e Jesus sempre pedir para a gente olhar para o outro? A pergunta é, por que a gente não consegue fazer isso? Então veja, o texto, o ponto então de Paulo aqui, nesses versículos, o ponto principal desses 3 versículos aqui, é um alerta para quem, como os Gálatas, pensa que a própria lei é o caminho para a bênção, ou o caminho para uma vida. Então, se eu seguir todas essas regras aqui direitinho, se eu me apresentar, se eu aprender aqui com o Antigo Testamento, se eu olhar essas passagens, se eu recitar essas promessas, eu serei então o quê? Bem-sucedido, tudo me vai bem. Então perceba, tudo está olhando para dentro de si, mas o que Paulo está dizendo, não, você precisa olhar um contexto muito maior. Por isso que Spurgeon, quando trabalha a ideia da lei, e principalmente esse texto, ele vai dizer o seguinte: a lei também parecia arruinar todas as minhas esperanças, como com sua sentença severa. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Eu sabia muito bem que não havia permanecido em todas essas coisas. Então, me vi o quê? Amaldiçoado, olhando para onde eu pudesse. Se eu não tivesse cometido um pecado, não faria diferença se eu tivesse cometido outro. Eu estava sob a maldição. E se eu nunca tivesse blasfemado contra Deus com minha língua, no entanto, se eu tivesse cobiçado, teria infringido a lei. Aquele que quebra uma corrente pode dizer: eu quebrei aquele elo e aquele outro? Não. Mas, se você quebrar um elo, você quebrou o quê? A corrente toda. Então veja, se você não presta atenção em uma vírgula da lei, dos 613 mandamentos, se você quebrar um, você quebrou o quê? A corrente inteira. E daí o Spurgeon continua dizendo: ofendi a justiça de Deus. Eu era impuro e corrompido e costumava dizer: se Deus não me mandar para o inferno, ele deveria fazê-lo. Sentei-me para julgar a mim mesmo e procurei a sentença e pronunciei a sentença que senti que seria justa. Assim, a lei me absorveu e me perturbou em todos os pontos. Ela me trancou como em uma jaula de ferro, e todas as saídas foram efetivamente bloqueadas. Se você deseja viver sob o espectro da lei, você não tem o quê? Saída. É o que Spurgeon está dizendo. É o que Paulo está dizendo. É o que o Evangelho está mostrando. Você tem uma única saída, que seria o segundo ponto que nós vamos ver. Cristo nos resgatou de um beco sem saída. Porque a gente estava em um beco sem saída. Nós estávamos amaldiçoados pela lei. Mas daí Cristo vem e nos resgata. Olha o que o texto vai dizer. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo nos
resgatou, porque a coisa mais importante, talvez a melhor tradução aqui, não seja Cristo nos redimiu, mas Cristo fez o quê? Cristo nos resgatou. E é interessante, e por que eu prefiro Cristo nos resgatou? Porque tem uma força muito maior, muito mais forte. Porque a ideia de resgate aqui é que você não tinha saída. Você estava condenado. Se ele não vem e te resgata, provavelmente você morreria sufocado dentro dessa lei. A ideia aqui de resgate é quando você não tem saída. É quando você está perdido. É quando a água está te emergindo e você está submergindo nessa água e você não sabe o que fazer. Eu não sei vocês, mas eu não sei nadar. Não sei. Se eu pular em uma piscina que não dê pé, eu fatalmente afundarei. Mas, de vez em quando, eu testo a minha coragem. E a minha coragem é o quê? Ir aonde não dá o quê? Pé. E uma dessas vezes, eu assim, passei perto de me afogar. Eu não sei se você já teve essa experiência de tentar sair de um lugar e não conseguir. De tentar se agarrar em algum lugar e não conseguir. Já tentou fazer isso? A ideia de resgate é isso. Você está tentando, você está lutando, você está olhando para cima e a água está entrando nos seus olhos. E você não sabe o que fazer. Por isso que é dramática. O resgate é muito mais dramático do que a ideia de redimir. Porque parece que dá uma suavizada a redimir. Não é para suavizar. Mas a ideia de resgatar é a ideia de te salvar. Você estava afogando e daí de repente aquela mão salvadora vem e te puxa lá de dentro. E você consegue fazer o quê? Respirar. Não existe coisa melhor que respirar. Você só percebe isso quando você está se afogando. Quando aquilo está te sufocando. Então, o que o texto está mostrando é o que Cristo está fazendo quando nós vivemos no espectro da lei. Que Cristo está nos resgatando porque nós estamos nos afogando. Sem Cristo, e aqui é para todos, sem Cristo, se você viver alienado de Cristo, provavelmente você vai se afogar. Provavelmente você vai se afogar nos seus desejos, nas suas vontades, nas suas necessidades. Você vai se afogar nos seus planos, você vai se afogar. Cristo está te resgatando. A ideia principal do texto aqui é essa. Existe uma força dentro desse texto. E veja, aqui nós podemos perceber então, mas como Cristo nos redimiu da maldição da lei? Como Cristo nos tira dessa maldição? Como Cristo nos livra dessa maldição? O próprio texto nos mostra isso. Quando ele fala o quê? Que se tornou maldição em nosso quê? Em nosso lugar. Eu não sei se você já compreendeu isso aqui. Mas isso aqui é o Evangelho. Isso aqui é o Evangelho. E isso aqui, essa verdade, deveria mudar a sua vida. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo o seguinte: o seu único destino era a morte certa. O seu único destino era se afogar. O seu único destino era não conseguir. Você não tinha opção alguma. Mas Cristo, Ele entra no seu lugar. Cristo, Ele toma o seu lugar.
naquilo que deveria ser o quê? Você. Ele se fez o quê? Maldição. Mas ele se fez maldição por quem? Por você. Por você. Agora, para pensar. Quem é Cristo? Quem é Jesus? Deixa eu te falar. Jesus é a pessoa mais simpática da nossa cultura. Nunca se falou tanto, nunca se escreveu tanto, nunca se vendeu tanto livro e nunca se fez tanto filme. Vai acabar de sair um filme agora aqui, assim, blockbuster, Jesus Revolution. Tá para sair aí. Ganhou vários prêmios. A Revolução de Jesus. Nunca se falou tanto de Jesus na história da humanidade. Nunca, nunca. Eu não estou falando dos cristãos, porque cristãos é uma outra coisa. Estou falando de Jesus. Jesus é uma pessoa querida. Até mesmo por quem não acredita nele. Essa pessoa que é amada, e no mundo ocidental respeitada, na nossa cultura ocidental respeitada, essa pessoa entrou no seu lugar. Entrou no seu lugar para salvar você, porque você não tinha chance de ser salvo por si mesmo. Ele se tornou maldição por você. A pergunta é então, quem é você? Você é justo o bastante? Você é santo o bastante? Os seus pensamentos são puros? O seu coração é puro? Quem é você? Eu não estou falando da sua máscara, eu não estou falando da sua casca, eu não estou falando da imagem que você passa para mim, para os seus filhos, para sua esposa. Eu estou falando de você quando ninguém está olhando. Quem é você? Com os seus desejos, as suas vontades, se você tivesse liberdade para fazer qualquer coisa e você não fosse cobrado por absolutamente nada do que você fizesse, o que você faria? Quais decisões você tomaria? Porque nós somos tolhidos. Nós somos tolhidos pelas ações sociais, nós somos tolhidos pelas conveniências, nós somos tolhidos pelas nossas máscaras, pelas personas que nós criamos. Nós somos tolhidos por tudo isso. Mas elimina tudo isso e te dá liberdade plena. O que você faria? Deixa eu te contar o que os nossos primeiros pais fizeram. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles tiveram a plena liberdade. Sabe aquilo que todo mundo diz e todo mundo erra? Porque todo mundo diz assim, nós temos livre-arbítrio. Você não tem livre-arbítrio nenhum. No máximo que você tem é livre-agência. Agência de você escolher que carro você vai comprar, com quem você vai casar, mas arbítrio, decisão, poder de punição, de ser árbitro, de ser juiz da sua própria vida, você não tem. Isso aí foi tirado de você lá atrás. Então esse negócio de livre-arbítrio, que a nossa cultura fala, não existe. Você tem livre agência. Você escolhe a sua roupa, você escolhe a sua faculdade, você escolhe com quem você vai casar, você escolhe o carro que vai comprar. Isso não é arbítrio, isso é agência. Arbítrio é uma decisão sobre a minha própria vida. Sobre quando eu vou morrer ou não. Aqui é arbítrio, não é? Eu perdi isso lá atrás. Mas os nossos primeiros pais, segundo as Sagradas Escrituras, tinham aquilo que nós chamamos do quê? De livre-arbítrio. Teologicamente falando. Eles não tinham uma coisa que a gente não conhece, a gente não consegue conceber. O que é inclinação nenhuma. Eles não tinham a inclinação para o mal.
Sabe o que é isso? Você não ter inclinação para o mal. Não ter inclinação para o mal é você conseguir refrear os seus desejos sem sofrer com isso. Exemplo, eu adoro chocolate, mas eu não posso comer todo o chocolate que eu quero na minha vida, porque logicamente não irá me fazer bem. Então eu preciso fazer o quê? Refrear os meus desejos por chocolate, para que eu não me engorde, né? Não fique, né? E também não passe mal. Eu preciso refrear. Para refrear os meus desejos, eu sofro. Adão e Eva não tinham esse clima. Se eles falassem, não quero, eles não passavam dor de cabeça. Eles simplesmente diziam não e estava tudo bem. Já pensou que maravilha isso? Não é? Para fazer um regime, isso aí seria assim, fácil. Na eternidade, fazer regime vai ser um negócio tranquilaço. Mas veja, nesse momento, onde eles não tinham inclinação nenhuma, o que acontece? Eles fazem uma escolha livre. E a escolha deles é serem como os deuses, ou ser como Deus. Foi essa a escolha de Adão e Eva. Quando você comer do fruto, do conhecimento do bem e do mal, você se tornará como quem? Como Deus. Você não precisa mais servir, você vai ser como Deus. Não está bom ser quem você é. Você vai ser como Deus. Deixa eu voltar na pergunta. Se você tivesse liberdade plena, qual seria a sua escolha? Qual seria a sua escolha? Eu desconfio que a sua escolha seria a mesma escolha que Adão e Eva fez. A mesma escolha. Ser como Deus. E só por isso, Deus envia Cristo Jesus para quê? Para morrer no seu lugar. Porque você não tem em você capacidade para se salvar. É isso que o Evangelho está fazendo. O Evangelho está redimindo você, está redimindo os seus desejos, está resgatando você dos seus desejos, das suas vontades. O Evangelho está transformando você. Porque você não faria as boas escolhas. Você nunca faria as boas escolhas. Por mais que a cultura diga que você faria essas boas escolhas, você não faria. Por último, passou aqui, fez 2 vezes. Vamos lá. Por último, o texto diz o seguinte. Terceiro, em Cristo Jesus, a bênção de Deus flui para todos sem distinção. Veja o que o texto está dizendo. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito Santo mediante a fé. Veja, em Cristo Jesus. Mais uma vez, Paulo, então, ele lança a mão aqui do seu principal argumento em qualquer de uma das suas cartas. Em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, você é o quê? Você é redimido. Você é transformado. Estar em Cristo é receber perdão e reconciliação para tornar-se um canal de bênção prometida por Deus. Como isso acontece? Veja, recebemos a promessa do Espírito mediante a fé. Existia uma promessa. E essa promessa, ela é dada a nós em Atos, capítulo 2, verso 17. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. E os velhos terão o quê? Sonhos. Eu peguei o texto de Atos, porque esse é um texto de Joel.
Se você conhece as Sagradas Escrituras, esse é um texto de um profeta menor, Joel. Mas o Pedro aqui usou esse texto lá em Atos. Pedro está pregando, está usando esse texto para demonstrar o quê? Aquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. Cristo Jesus na cruz do Calvário, ele vai derramar o seu Espírito sobre todas as coisas, porque essa é o selo da cruz sobre nós. Deus refazendo e restaurando todas as coisas através da sua ação poderosa. Como isso acontece? Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Não fica com medo, não. Isso aqui é pregar. Os seus filhos e filhas vão pregar o Evangelho. Ok? Agora tem uma coisa que é interessante aqui. Os jovens terão o quê? Visões. E os velhos terão o quê? Sonhos. Um teólogo uma vez disse o seguinte: a gente fica procurando visões e sonhos como algo extraordinário. Mas pensa em algo ordinário. Os jovens terão visões. Visões no campo da experiência. Os jovens, capacitados pelo Espírito Santo, vão ter visões. Tomarão boas decisões nas suas vidas. E os velhos, que não têm mais sonho algum na vida, porque já cumpriram a carreira, eles voltarão o quê? A sonhar. Porque a vida não acabou. Porque enquanto você tiver fôlego, você vai glorificar a Deus. Os jovens, que são inexperientes às vezes e tomam decisões impulsivas, vão ganhar sabedoria porque o Espírito de Deus está atuando na vida deles. E eles vão ter o quê? Visões. Visões de como tomar as boas decisões na vida e de como transformar a vida deles para a glória de Deus. Bom. E aqueles que já têm experiência, que se julgam que já completaram a carreira e que querem sentar e esquentar o banco, voltarão a ter sonhos. Voltarão a ter motivação. Porque a vida não acabou. Enquanto tiver fôlego, eu vou glorificar a Deus. Faz sentido? Faz. Faz sentido. Os nossos jovens precisam de visão. Os nossos velhos precisam de sonhos. Para que a igreja avance e cumpra a missão. É isso que o texto está dizendo. Você precisa de visão para tomar boas decisões na sua vida. Porque você não sabe todas as coisas. Você acha que sabe todas as coisas, mas você não sabe todas as coisas. E se você está achando que já cumpriu a carreira, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa ter o quê? Sonhos. Quero convidar você a fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça e a pensar naquilo que a gente conversou hoje. Colocar isso tudo diante do Senhor. E pedir para que Deus trabalhe no seu coração. Oremos. Pai, nós estamos na Tua presença, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela Tua palavra, que é viva e eficaz, e venha ao encontro do nosso coração. A verdade, ó Deus, é que muitas vezes nós estamos submersos nos nossos próprios desejos, nas nossas vontades, e nós não conseguimos, ó Deus, discernir a Tua vontade. Nós queremos então te pedir, Pai, que em nome de Jesus, no derramar do Teu Santo Espírito, o Senhor traga aos nossos corações as visões, a visão do Teu reino, Senhor. Que o Senhor traga ao nosso coração, Senhor, os sonhos
que pertencem ao teu reino. Não são sonhos pessoais, ó Deus. Não são vontades pessoais ou visões de autoengrandecimento. É a visão que glorifica o teu nome. É a visão que prolifera o teu reino. É o sonho que constrói e edifica, Deus, a tua igreja. É a vontade de amar o próximo como a mim mesmo. De me desgastar pelo teu evangelho. De viver o teu evangelho. De experimentar as tuas promessas. De viver dia após dia um relacionamento com o Senhor. Não para que o Senhor conserte o que está errado na minha vida, mas para que o Senhor seja glorificado. Nós devemos, ó Deus, aprender a buscar as primeiras coisas, ao invés de buscar as segundas coisas. Nós estamos muitas vezes confusos naquilo que buscar. Então nós precisamos olhar para a tua palavra, e a tua palavra nos ensina: devemos buscar em primeiro lugar o teu reino, a tua justiça, porque todas as outras coisas me serão acrescentadas conforme a minha necessidade. Que o Senhor revele, ó Deus, o teu amor gracioso a cada um aqui. Que o Senhor nos encontre na nossa jornada, Senhor. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, aquele que se fez maldição por nós, aquele que não tinha pecado, mas assumiu os nossos pecados naquela cruz, para que hoje pudéssemos chamar o Senhor de Pai. É em teu nome que nós oramos, Senhor. Amém. Vamos receber a bênção? Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação poderosa do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.